Então, queridos, hoje nós vamos continuar com a nossa série aqui sobre o filho pródigo. É uma parábola que fala sobre a graça de Deus. A Bíblia diz que a graça de Deus será manifestada, trazendo salvação a todos os homens. Amém? Amém. Tudo o que acontece é por graça. Não há outro meio de nós sermos abençoados, por Deus, que não seja por sua graça. Não é por méritos ou meritocracia. Nós estaremos falando hoje sobre a meritocracia. Até essa chuva, está caindo, é graça de Deus sobre nós. E ela cai sobre os justos e os injustos, independente. Deus faz nascer o sol sobre maus e bons. Assim como o sol é necessário, a chuva também. Tudo que Deus fez, Ele fez para toda a criatura, E para Deus não há acepção de pessoa. Por isso tudo é graça. Amém? Essa parábola aqui do filho pródigo, ela está lá no livro do Evangelho de Lucas, no capítulo 15, do versículo 11 a 21. Todos nós conhecemos a parábola, do pródigo, filho gastador, que pediu para o pai a herança que lhe pertencia. Ele saiu e gastou toda a herança, depois voltou, o pai o acolheu, o pai o recebeu. E tinha um outro filho que também recebeu no mesmo dia a parte da herança, vocês lembram, E ele recebeu essa herança, mas ficou em casa. O outro saiu e gastou, aproveitou a herança. E depois, quando acabou toda a grana, ele voltou, como diz na linguagem do gaúcho, voltou esgualepado, Voltou todo arrebentado. E estava lá mendigando comida, desejando comer a comida dos porcos. Até que chegou a lucidez nele. O momento em que a consciência dele se despertou. Nesses últimos dias, Deus está despertando a consciência dos pródigos para retornarem à casa do Pai. Amém. Porque na casa do Pai Ele está sempre de braços abertos, recebendo seus filhos pródigos, gastadores, que se desfizeram da herança. Primeiro ponto que você precisa saber sobre herança: nós somos herdeiros de Deus em Cristo, somos filhos de Deus. Todos aqueles que creem em Jesus, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. E se somos filhos de Deus, somos herdeiros e, portanto, herdeiros de tudo aquilo que Ele tem. E nós falamos sobre a saída e volta na primeira ministração, sobre a ida e volta do filho pródigo. Até o ponto que ele chegou em casa, o pai restaurou a autoridade dele, colocou roupas e vestes novas, calçou um sapato novo, sandálias nos seus pés, colocou um anel no seu dedo, restaurou sua autoridade. É isso que Deus faz com os seus filhos. Ele restaura eles por completo. Vestimentas, novas vestes. Deu-lhes de vestir linho fino, branco e puro, que são as vestes de justiça. Quando o filho pródigo foi vestido, é um tipo da justiça de Deus. Deus está estabelecendo a justiça dele com os seus filhos. É por isso que as novas vestes vêm, os pés calçados na preparação do Evangelho, para caminhar no Evangelho. O anel significa a autoridade de filho de Deus. Amém? Essa parábola, como eu disse na primeira palestra, ela não tem nomes, apenas personagens. É o pai, os servos
o filho mais moço, que é o pródigo, e o filho mais velho que ficou em casa. E hoje o assunto é sobre o irmão do filho pródigo. Sabemos que graça é favor imerecido. Ninguém merece. Nós não merecemos nada do que Deus fez por nós, porque a graça dele foi manifestada, trazendo a salvação. E hoje nós somos testemunhas desse evangelho. Nessa parábola do filho pródigo, o irmão do filho pródigo, ele aparece no fim da parábola, porque ele estava trabalhando. O filho mais velho estava trabalhando. Tem muita gente que quer fazer. Eu sempre tenho dito para vocês que tudo já está feito. Por isso que o profeta Isaías, lá no capítulo 53, falando sobre o sofrimento de Jesus na cruz, ele fala do penoso trabalho da sua alma. O penoso trabalho da sua alma é o trabalho do Evangelho. É Jesus ter morrido por nós. Ele levou sobre si todas as nossas dores, as nossas enfermidades. O castigo que nos traz paz estava sobre ele. Ele fez o trabalho. Aqui, o irmão do filho pródigo estava trabalhando. Quando o filho pródigo chegou, o pai mandou matar um novilho cevado. Esse novilho aponta para Jesus. Aponta para Jesus como um sacrifício oferecido por mim e por você. O rapaz mais velho chegou e viu toda aquela dança, música e barulho e perguntou: mas o que está acontecendo aqui? É o teu irmão chegou de volta e o teu pai o restaurou, o teu pai colocou anel no dedo, o teu pai deu vestes novas para ele, o teu pai colocou sandálias nos seus pés. E tem mais, ele mandou matar um novilho ainda para fazer uma festa, porque esse menino estava perdido e foi achado, estava morto e reviveu. É isso que a graça fez conosco. Amém. Nós estávamos perdidos e fomos encontrados. Amém. Nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados, seguindo o curso desse mundo, segundo o espírito que opera nos filhos da desobediência. E Ele nos resgatou e nos fez assentar nos lugares celestiais. Nós somos seus filhos. O rapaz mais velho chegou e disse para o seu pai: meu pai, o que é isso? Eu te sirvo há tanto tempo sem transgredir uma ordem sua. Ele era perfeito, sem transgredir uma ordem. Estava trabalhando, não transgredia. E tu jamais me deu um cabrito para eu me alegrar com meus amigos. Era um filho perdido dentro de casa, porque não sabia quem era o pai dele. E o pai disse para ele: meu filho, tu sempre estás comigo. Todo aquele que procura se justificar, que procura achar graça diante de Deus por seus méritos, trabalhando, servindo, fazendo, ele não usufrui daquilo que já está feito, porque para ele sempre vai precisar fazer alguma coisa. E foi isso que nos ensinaram a vida inteira nos bancos das igrejas. Nos ensinaram a fazer para ter. Você nunca era bom o suficiente. Nós nunca fomos considerados bons o suficiente. Mas nós nunca seremos considerados, porque não somos. Por isso que veio a graça, favor de Deus, favor imerecido.
porque nós não somos suficientes. O único que é suficiente é Cristo. Amém. É como diz em João, vocês precisam entrar na lavoura do Evangelho e usufruir daquilo que o Evangelho tem. Eu vos enviei, Jesus disse, a ceifar aquilo que vocês não semearam. Outros trabalharam, quem trabalhou foi Deus, foi o Pai, foi o Espírito Santo, foi o Espírito de Cristo, foi a palavra de Deus implantada dentro de vocês que trabalhou. E você, quando creu, apenas creu, você entrou no trabalho de Jesus. Você entrou na lavoura e colheu o que estava pronto. Amém? Amém. Amém? Meu filho, tu sempre está comigo. Não me conheces como teu pai? Eu sou teu pai. E se você ir lá para o texto de Lucas capítulo 15, no início, ele repartiu os haveres entre os dois. Ele só não gastou, mas foi repartido entre os dois filhos. Tanto aquele que trabalha, como o que não trabalha. Você vai ver isso lá em Romanos capítulo 4, sobre aquele que trabalha e aquele que não trabalha. Eu já vou ler isso para vocês. Quem é que usufrui da graça? Mas esse menino, o filho mais velho, que ficou em casa, que não saiu, ele não conhecia o seu pai. Ele fazia tudo para merecer. Eu te sirvo, eu trabalho. E o pai diz: meu filho, tudo o que é meu é teu. O irmão do filho pródigo estava preso em uma mentalidade da lei de Moisés, fazer por merecer. Lembra de Deuteronômio capítulo 28? Lembra? São quase 70 versículos. 15 versículos se você fizer isso, você terá isso. E o resto dos versículos se você não fizer, vai acontecer isso com você. Eu já vou citar algumas coisas. Então isso é uma mentalidade da lei. A meritocracia, fazer por merecer. Todas as pessoas, a maioria das pessoas criadas nos bancos da igreja aprendem isso. Méritos. Não é por mérito, é pelo que Jesus já fez. Amém. Na simplicidade do Evangelho, eu preciso crer. Jesus já pagou esse preço. Essa dor Jesus já carregou. Esse problema já está com Cristo. Ele carregou todas as nossas enfermidades. Ele é o nosso descanso. Eu tenho que jogar o meu fardo sobre Ele e tenho que tirar esse fardo. Irmãos, não levem o fardo com vocês. Vinde a mim, você que está cansado, disse Jesus. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Na lei era na meritocracia, guardar os mandamentos, a palavra, as ordenanças, guardar os sábados, guardar as tradições, as festas de lua nova, os dízimos, as doutrinas de Moisés. A lei você tem que obedecer para merecer. Mas se você tropeçar em um mandamento de todos os da lei, não é só os 10 mandamentos, são 600 e tantos mandamentos que tem lá no livro de Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio. Se você tropeçar num, você já é culpado de tudo. Por isso que o fim da lei é Cristo para a justiça daquele que crê. A lei e os profetas, isso disse Jesus, foram até João.
Agora, o reino de Deus é tomado por esforço. Qual é o esforço que você tem que fazer? Crer. Se você não obedece os mandamentos e não faz conforme a lei te diz, você é amaldiçoado. Não tem meio termo na lei. Ou você é abençoado, ou você é amaldiçoado. Eu quero ler aqui com vocês em Deuteronômio. Muitos usam esse texto de Deuteronômio literalmente. Mas você precisa filtrar toda a Escritura. A Escritura é o Velho Testamento. Os Evangelhos, os Evangelhos que falam a respeito de Cristo. E o Evangelho é o próprio Cristo, é a doutrina de Cristo. Tudo na Bíblia e na Escritura e no Novo Testamento tem que ser filtrado a partir de Cristo. A partir daquilo que Cristo fez, viveu e foi, e aquilo que Ele encarnou quando esteve aqui. Como diz o texto de João, nós vimos, contemplamos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Amém. A lei veio por intermédio de Moisés, mas graça e verdade vieram por intermédio de Jesus Cristo. Amém. Amém? Olha só o que diz o livro de Deuteronômio, capítulo 28, versículo 1. Se atentamente ouvires a voz do Senhor, o teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os mandamentos que hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. Se ouvires a voz do Senhor teu Deus, virão sobre ti e te alcançarão todas as bênçãos. E aí vem a relação das bênçãos. Todas as bênçãos estão descritas aqui no livro de Deuteronômio, até o versículo 14. Tudo que acontecerá se a pessoa, pela lei, ouvir a voz do Senhor e obedecer e atentamente cumprir aquilo ali. Olha só o que diz Deuteronômio capítulo 28, versículo 15. Será, porém, que se você não der ouvidos à voz do Senhor, o teu Deus, não cuidando em cumprir todos os seus mandamentos e os seus estatutos, que hoje te ordeno, então virão todas as maldições e te alcançarão. E aí vem a relação. Do 15 ao 68, é só maldição. Jesus disse: um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros. O apóstolo Paulo diz que toda lei é cumprida quando você ama o seu semelhante. Reduz bastante, né? Por isso que as pessoas preferem cumprir regras do que amar. Porque amar é muito mais difícil. Perdoar é muito mais difícil. Andar a outra milha é muito mais difícil. Quem ama, cumpre a lei. Lá em Romanos capítulo 10, que fala sobre a graça. Se você confessar com a sua boca e você crer no coração, está feito. Amém. Não é isso? Você confessa com a sua boca e crê no coração, está feito. Não é verdade? Toda sorte de bênção em Cristo será nossa. Amém. Efésios diz que Ele nos abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais em Cristo Jesus, nas regiões celestiais. E tem mais, Ele nos assentou nas regiões celestiais nele, em Cristo.
A graça de Deus, ela facilita todas as coisas através do Evangelho, mas a lei dificulta, porque na lei você tem que cumprir as regras. Tudo que Jesus conquistou com sua morte é nosso, é pelo mérito de Cristo, por isso que é por graça, não é por mérito. Por isso que a graça de Deus em Cristo, quando cremos, se manifesta a bênção de Deus em nós. Jesus diz em Mateus 11:28, vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, deixe a sua carga, o peso, o fardo. Ele alivia todo o fardo de méritos que você tem que ter para ser aceito. Não é para os seus méritos que você é aceito por causa de Cristo. Amém? Amém. Quando você crê, a opressão da lei, ela diminui sobre você. E você encontra de fato o descanso da graça de Deus através de Cristo. A lei te cansa, as regras nos cansam, mas a graça nos descansa. Vinde a mim, e eu vos darei descanso, disse Jesus. Resta ainda um descanso para o povo de Deus. E aquele que entrou no descanso de Deus, descansa das suas obras como Deus descansou das suas. O nosso descanso é Cristo. Amém. Cristo é o nosso sábado. Cristo é aquele que nos traz descanso. Deus fez todas as coisas até o sétimo dia. E no sétimo dia Ele descansou. E Ele viu que tudo era bom. Quando nós descansamos e cremos que tudo no Evangelho é bom, vem paz sobre o nosso espírito, vem paz sobre a nossa alma. Queridos, nós precisamos crer que Jesus já fez tudo e descansar. Não ficar aflito, porque a gente ficar aflito é pior. A Bíblia diz que não dormita e nem descansa o guarda de Israel, que é Deus. Se Deus não dorme e não descansa, Ele está sempre alerta, vigiando, por que eu vou ficar acordado de noite? Preocupado? Então é dois. Se Deus está acordado cuidando de mim, Ele cuida dos seus filhos enquanto eles dormem. Ele abençoa os seus filhos enquanto Ele dorme. Enquanto você dorme, Deus está prosperando a sua vida. Amém. Então descanse. Se Deus não descansa, não vai ficar os dois acordados, né? Deixa para Deus ficar acordado, vá dormir e descansar. Vá sossegar a mente, deitar no travesseiro e dormir. Como diz o Salmo 4, né? Em paz me deitarei e dormirei, porque Tu, Senhor, me fazes habitar em segurança. Quando você confessa e crê em Jesus com o coração, pois com o coração se crê para a justiça, que é em Jesus, e nele fui feito justiça de Deus. Deus fez de Jesus o pecado por nós, para que em Jesus, nele, eu fosse feito justiça. Eu sou justificado e me tornei justo, fui feito justiça de Deus em Cristo Jesus. Amém. É simples assim. É simples assim. Efésios 1:3. Ele nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. A saber, nas regiões celestiais é onde nós estamos assentados. Amém. Quando cremos. Não fui abençoado pelo preço que eu pago. Não pelos meus méritos, mas pelos méritos de Cristo.
porque a graça é favor. É favor que ninguém merece. O preço que nós temos que pagar, sabe qual é? É descansar no trabalho da cruz, é descansar no penoso trabalho do Evangelho, no penoso trabalho de Jesus. Não está feito, não está pronto, não está consumado. O Evangelho, gente, ele é descomplicado. Nós é que complicamos tudo. A gente procura fazer um monte de coisa. Quem é complicado é a gente, que complica tudo. É tudo fácil. É tudo simples. A gente acha que tem que fazer um monte de coisa. E a gente é tão... a gente foi tão doente nessa área, que foi inculcada na nossa mente, como fortaleza na nossa mente, de que a gente está sempre achando que falta fazer alguma coisa para ser aceito. Nós temos que descomplicar as coisas e apenas crer que está feito em Cristo. Aí a coisa acontece. Aí a culpa, o medo, o peso, o pesar das coisas, de tudo que está acontecendo na humanidade, no dia a dia, nos problemas, nas circunstâncias, esse peso todo sai porque você tem dentro de você uma paz de espírito. A paz de Deus que excede todo o entendimento. Você não sabe por que tem paz, é porque você não compreende, porque é a paz de Deus que guarda o nosso coração nele. É descomplicado o negócio, mas é nós que complicamos. Nesses momentos temos que pedir a paz de Cristo. Que a paz de Cristo nos tome. Eu não sou de ferro, gente. Tem momentos que eu sinto algumas aflições também, o que é normal da existência. Mas logo eu creio, para poder passar aquilo. Porque dificuldade e tormento, a gente passa. Todo tempo. Um dia sim, um dia não, e aí vai. Às vezes até numa conversa, às vezes estava indo tudo bem, e a gente já, uma palavra mal colocada e a coisa já azedou, né? Acontece. Então nós temos que ter percepção dessas coisas e tentar corrigi-las, não é verdade? Olha só, irmãos, tudo que nós precisamos nós já temos. Amém. Tudo que precisamos nós já temos. Faça uma autoanálise agora. O que é que você precisa mais do que você já tem? Quando a pessoa está procurando algo a mais do que tem, é porque falta alguma coisa dentro dela, não é fora. Quando a pessoa busca algo fora, é uma válvula de escape para a ausência de algo dentro dela. E essa ausência só Cristo é que vai suprir, e o Evangelho é que vai suprir a pessoa. Amém. Então creia no seu coração, confesse com a sua boca, está feito em nome de Jesus. Amém. Acredite que Ele já fez. Fé e meritocracia. Uma coisa é os méritos, a lei é por mérito, mas a graça mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. É por fé, através da graça de Deus. Amém? Não existe possibilidade de crer para merecer. Você não pode crer para merecer. O garoto mais velho, o irmão do filho pródigo, ele achava que trabalhando, sendo fiel, fazendo de tudo, assim como as pessoas que não têm a sua mente aberta e continuam fazendo por merecer, eles têm uma intenção boa, mas a intenção é boa, mas o método não é a maneira correta de receber o que é seu. Ele fazia, ele era perfeito no que fazia, mas não usufruía do que tinha. Uma pessoa assim nunca vai usufruir do que tem,
Porque ela sempre vai achar que está devendo. A maioria dos cristãos hoje em dia são assim. Acham sempre que estão em culpa, em condenação, em medo. Eu quero dizer para vocês, toda a culpa, toda a condenação, todo o medo, toda a desgraça, toda a dor, toda a doença, tudo já foi levado em Cristo. Amém. Glória a Deus. Ele levou sobre si. Olha só, o castigo que nos traz paz estava nele. E pelaquilo que ele sofreu, nós fomos sarados. Amém. Glória a Deus. É isso. Você não pode crer para merecer. Porque você, quando crê, você já tem. Entendeu? Ah, eu vou crer porque para mim poder merecer isso. Não, você não precisa merecer nada. Nós não somos merecedores. Para nós foi derramado graça, que é favor. Jesus, quando disse para o centurião, lá em Mateus capítulo 8, versículo 13, seja feito conforme a tua fé. O centurião disse, Senhor, meu criado está doente. Eu sei que não sou um homem digno de que entres na minha casa, mas diz uma palavra daqui e meu criado ficará sarado. E Jesus disse, seja feito conforme você crê. Simples assim. E naquela mesma hora ele recebeu. E o moço dele ficou sarado. Seja feito conforme a tua fé. Seja feito conforme a tua fé. Não é a fé que te faz merecer. Deus derramou abundantemente sobre nós a sua graça. É isso que nos dá o merecimento. É isso que é o merecimento de Deus. O derramar de sua graça. Sem mesmo eu ter merecido. Mateus 9:22, quando Jesus diz para aquela mulher do fluxo de sangue, a tua fé te salvou. A tua fé te salvou. Há poder no seu crer. Há poder na maneira que você crê. Amém. Hebreus diz, lá em Hebreus 11:6, sem fé é impossível agradar a Deus. Você não precisa fazer nada para agradar a Deus. Você precisa apenas crer. Quando você crê, você agrada a Deus. João 3:27. O homem não pode receber coisa alguma se do céu não lhe for dada. Nada do que Deus nos dá, Ele nos dá por mérito. Ele nos dá quando cremos. Nós recebemos pela sua graça. Nós recebemos por fé. A fé e a graça caminham juntos. O importante que você saiba é que com fé ou sem fé, você não merece de maneira alguma. Nós não somos merecedores. Porque graça é favor imerecido. Favor que não merecemos. Vocês estão entendendo? Nós não merecemos, não tem o que fazer. Ele fez já porque nós não ia conseguir cumprir tudo que era para cumprir. Nós vamos errar. Por isso não se preocupe se você errar. A graça de Deus é superabundante sobre nós. Eu não mereço, com fé ou sem fé. Mas sem fé eu não recebo nada. Isso é verdade. Sem fé é impossível agradar a Deus. A fé é justamente a prova de que eu não mereço. Porque se eu merecesse, não precisava de fé. Amém? No Velho Testamento não precisava de fé. Não é? Era só cumprir a lei e vinha aquele catatal de bênção. Mas se não cumprisse, vinham 3 vezes mais maldições sobre a vida da pessoa. No Novo Testamento, nós precisamos usar a fé. Por que precisamos da fé? Porque nós não fizemos nada para merecer. Apenas crer. Crer no que Jesus já fez. Por isso que é graça, favor imerecido, eu não mereço.
mas recebo por fé, porque alguém fez por mim. Quando você lembra lá do sacrifício de Abel, que lá no texto áureo da Bíblia que fala sobre a fé, que é Hebreus 11, né? Que começa lá falando sobre a fé, todo aquele capítulo, ele diz: pela fé, Abel ofereceu um sacrifício melhor do que o de Caim, porque as suas obras falam até hoje. Por quê? Porque ele não se achou merecedor de oferecer alguma coisa. Então ele precisou de um cordeiro, matar um animal, oferecer um animal, uma outra vida. Porque apontava para Jesus aquele sacrifício. Por isso que aquele sacrifício foi um sacrifício de fé. Por isso que aquela oferta de Abel, ela foi aceita por Deus. Porque ele não se achava capaz de receber algo. Quando nós cremos no que Jesus já fez, nós estamos oferecendo o sacrifício de Abel. Jesus é o verdadeiro sacrifício. Amém. Ele é o sacrifício imolado por mim e por você. Por isso que, quando eu creio em Cristo, eu recebo a graça de Deus. Quando eu creio em Cristo, eu recebo o perdão de Deus. A minha oferta, a minha vida é aceita como um aroma suave diante de Deus. Gente, esse texto eu vou ler, porque esse texto é fantástico. Romanos capítulo 4, versículo 1, fala que Abraão foi justificado pela fé. Sabe por que Abraão foi justificado pela fé? Porque Abraão vivia na Mesopotâmia. Abraão, ele vivia lá onde é o Iraque hoje. Ele era um árabe, natural daquela região. De repente uma voz veio e falou com ele. E é assim que acontece conosco. Deus planta convicções dentro de nós. Essa é a voz de Deus, as convicções que Deus planta dentro de nós. E quando nós obedecemos, se cumpre aquilo que aquela voz plantou como uma verdade dentro do nosso espírito. Que diremos, pois, ter alcançado Abraão, o nosso pai, segundo a carne? É uma pergunta. Porque se Abraão foi justificado por obras, por trabalho, por merecer, pelo que ele pode fazer, ele tem daquilo que se gloriar, porque ele fez por merecer, porém não diante de Deus. É o que diz o texto. Pois que diz a Escritura. Paulo faz uma pergunta, né? E aí ele coloca a fé de Abraão em xeque aqui no texto. Que diremos a respeito daquilo que Abraão teve segundo a carne? Tudo aquilo que ele prosperou, Abraão enriqueceu. Aí ele faz o cheque. O que diz a Escritura? Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado para a justiça. Ele creu naquela convicção que veio dentro dele, naquela voz que veio sem ele saber quem era. E a Bíblia diz que ele saiu da sua terra, do meio da sua parentela, sem saber para onde ia. E aí, versículo 4, Romanos 4:4. Ora, ao que trabalha, ao que faz, que é o caso do filho mais velho, o irmão do filho pródigo, o que trabalha, o salário não é considerado como um favor, e sim como uma dívida. Aí o pai disse: meu filho, tudo que eu tenho é teu. Eu sou teu pai. Mas ele diz aqui: aquele que não trabalha, mas crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é atribuída como justiça.
E aí ele vem com um texto maravilhoso de Davi, aqui nesse capítulo 4 de Romanos. Paulo faz uma citação do Salmo 32, escrito por Davi. É assim também que Davi se declara feliz, bem-aventurado o homem a quem Deus atribui justiça. O pai do filho pródigo atribuiu justiça ao seu filho, independente de tudo que ele tinha feito, independente de ter gasto tudo com meretrizes, torrou toda a grana que ele recebeu, a sua herança. Mas feliz é o homem a quem o Senhor atribui justiça, independente do que faz, independente das obras. Bem-aventurados, felizes aqueles, e aí entra eu e você, cujas iniquidades são perdoadas e cujos pecados são cobertos. Nós tivemos as nossas iniquidades perdoadas, os nossos pecados cobertos. Felizes, bem-aventurado é o homem a quem o Senhor jamais imputará pecado. Sabe por quê? Porque Ele já imputou todo o pecado em Cristo Jesus. Amém. Bem-aventurado é aquele que crê, aquele a quem o Senhor jamais imputará pecado. Os nossos pecados foram perdoados. Amém. Os nossos pecados foram colocados sobre Cristo. Amém. Por isso que é por graça, é pelo que Ele fez, é pelo seu penoso trabalho. Aquele que não faz nada por merecer, mas crê. A sua fé lhe é atribuída como justiça. Amém. Diga assim comigo: eu sou justiça Justiça de Deus de Deus em Cristo. em Em Cristo. Cristo Em Cristo. eu fui feito Eu fui feito justiça de Deus. justiça de Deus. Cristo Cristo é para mim é para mim justo justo e justificador. e justificador. Justificador é aquele que ajusta. Quando o pai do filho pródigo, ele colocou as vestes no filho pródigo, ele estava trocando, ajustando as suas vestes. Assim foi feito conosco. Nós fomos ajustados nele. Aquele que trabalha, o salário não é favor, mas é dívida. Mas o que não trabalha, mas crê, a fé é atribuído como justiça. Você não trabalha, mas crê. Não trabalhamos, mas cremos, porque Ele, Jesus, já trabalhou por nós. Quando nós cremos, nós recebemos o que já está disponível no reino de Deus. Amém. Na lei você dá um duro, você faz um bocado de trabalho para merecer o pagamento. E o pagamento não é um presente, é um mérito seu. Porque aquele que trabalha, como diz o texto de Romanos, o trabalho é dívida para ele. Se está fazendo, você tem que merecer. Mas aquele que não trabalha, recebe por graça. Se a tarefa está além da sua capacidade, e é só Deus que pode realizá-la, você pode confiar que está feito, e você recebe do mesmo jeito. Amém. Quando você confia que Deus faz, essa confiança te deixa na condição aceitável diante de Deus. O que te faz merecer? É a fé. É só você crer. Você creu, está dentro. Você não creu, você vai ter que trabalhar um bocado aí. Quebrar a cabeça, vai trabalhar, vai se afadigar. A lei foi dada para que o homem chegasse ao fim de si mesmo. Para isso que veio a lei. Quando você entra na lei, você vai descobrir que eu não sou capaz. Você entendeu? Quem tenta cumprir a lei vai chegar no fim dela. O fim da lei é você descobrir que eu não sou capaz de nada. O fim da lei é você descobrir que precisa de um Salvador. A lei foi um aio, como diz Paulo, para nos conduzir a Cristo. Agora,
Tendo chegado à plenitude, Cristo veio, Cristo já morreu, conhecemos a Cristo, não precisamos mais da lei, do aio, porque agora nós estamos um acesso livre, direto a Ele. Um novo e vivo caminho foi aberto do seu sangue. A sua carne foi rasgada, o seu sangue foi derramado e nós entramos por causa desse caminho aberto em si mesmo, em Cristo. Amém. Eu não sou o suficiente para guardar a lei. Isso é o fim da lei. O nosso esforço é não fazer esforço, é crer. Qual o seu esforço no Evangelho? Não fazer esforço. Eu tenho que crer. Eu creio. Quando eu creio, como diz o texto, a fé é atribuída como justiça. Quando você crê que está feito, é simples assim. Mas a gente quer dificultar. Poxa, eu acho que eu vou ter que fazer uma semana de jejum. Eu não estou indo contra o jejum, mas eu acho que eu vou ter que fazer por merecer. Quando você crê que está feito, o jejum cai por terra. Não é verdade? Mas eu tenho que fazer, eu tenho que orar. 70 Pai Nosso eu tenho que orar. Fazer uma trilha de Pai Nosso aqui. Pai Nosso que está no céu, Pai Nosso que está no céu, Pai Nosso que está no céu. E não acaba nunca. Aí você se afadiga, cansa, dorme orando. Mas quando você descansa, põe a cabeça no travesseiro e diz: eu confio em Ti, Senhor. Eu habito em segurança quando eu deito no meu leito. É Tu que me fazes habitar em segurança. Aí você tem aquela noite, parece que você está numa rua, né? Acorda no outro dia novinho, rindo para tudo que é lado, né? Beijando todo mundo, né? Abraçando o marido, a mulher, os filhos. Não é bom isso, gente? Nosso esforço é não fazer esforço, é crer, confiar e descansar. Não é a fé que me faz merecer, mas a graça que se baseia na bondade de Deus e seu amor incondicional. O homem não pode receber coisa alguma que não for lhe dada do céu, como diz lá em João capítulo 3, versículo 7. Romanos 8,32, eu sempre leio aqui. Porventura Deus não nos dará gratuitamente todas as coisas? A verdade, queridos, é que eu não consigo receber nada do que a graça me deu sem fé. A única maneira de acessar a graça é a fé, porque pela fé nós somos conectados nessa graça, nesse favor de Deus por nós. Jesus disse ao centurião: seja feito conforme a tua fé. E Jesus está dizendo para nós: seja feito conforme você crê. A tua fé te salvou. Amém. A fé acessa a graça e disponibiliza tudo. E toda sorte de bênção e sucesso está na graça de Deus. Amém. Em Cristo Jesus. Amém. Amém? Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, te agradecemos por tua graça, Pai, por tua fé que é derramada dentro de nós. Te agradecemos, Senhor, pelo teu amor, que nós saibamos acessar essa graça pela fé, crendo que já recebemos, crendo que está feito e realizado por intermédio de Cristo Jesus. Amém e amém.